Olá, eu sou Will Queiroz e a partir de hoje estarei com você aqui na TV Deixe Viver. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre as aranhas caranguejeiras, no quadro Que Bicho é Esse? Sabe que o Instituto Butantan reserva nos museus biológico e microbiológico, nos quadros Bicho em Ação e Fuçando o Mundo. Veja ainda, no quadro Proteção, um abrigo que foi destruído pelas chuvas no início do ano. Tudo isso e muito mais você confere aqui, o programa está apenas começando. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. No início do ano, a empresa W Zanoni teve seu abrigo para animais abandonados completamente destruído, devido às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo. A TV Deixe Viver foi conferir de perto o que aconteceu e como estão os animais. Guarulhos, assim como praticamente todo o estado de São Paulo, sofreu com as chuvas do início do ano. Foram mais de 45 dias de chuvas que causaram enormes problemas para a população. Mas não foram só as pessoas que sofreram com o mau tempo. A empresa W Zanoni teve seu canil totalmente destruído e cerca de 20 cães desabrigados. Na realidade, nós tivemos o telefonema desesperado do nosso zelador. Infelizmente isso aconteceu no dia do aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro, e ele teve tempo apenas quando ouviu um estrondo enorme de descer correndo no meio da chuva e abrir os portões do canil para que os animais pudessem se salvar. Automaticamente eles acabaram correndo para dentro da empresa e depois foram recolhidos para uma quadra que nós temos aqui temporariamente. Infelizmente perdemos um cão na enxurrada. O canil, antes da tragédia, chegou a abrigar mais de 50 animais, que eram mantidos com a ajuda de ONGs. Por meio das feiras de adoção, muitos animais encontraram um novo lar. Essa indústria é uma indústria familiar, os diretores sempre amaram cães, sempre foram apaixonados, todos protetores de animais. E desde a construção do prédio já se foi colocado um espaço para a construção de um canil. Principalmente a intenção e o objetivo era de salvar animais em estado delicado, vamos dizer assim, abandono, maltrato. Essa é uma ação social que a W Zanoni já mantém há mais de 20 anos. Além do custo da reconstrução do abrigo, a empresa tem arcado com os gastos de alimentação e atendimento aos animais, que provisoriamente estão em uma quadra dentro da empresa. A empresa sempre manteve uma parte da sua verba, para que pudesse comprar medicamentos, tratar desses animais no veterinário, comprar ração, todos os itens que eles precisavam, As casinhas, os coxos, as roupas, os medicamentos, principalmente os medicamentos em si, porque todos esses animais, antes de serem abrigados na empresa, passavam pelo veterinário, sempre recolhidos de atropelamento, tudo mais. Então, nós sempre mantivemos tudo, desde a assistência médica desses animais até a própria subsistência deles, De acordo com Sônia Iglesias, criadora do canil, a destruição do local não foi a maior perda, e sim a morte de um cão de 18 anos. Eles correram para a vida, praticamente, para se salvar. Lógico que alguns caíram no rio, foram puxados pela correnteza, mas conseguiram a duras penas,
próprio grito do zelador chamando os cães para dentro da empresa, eles conseguiram correr. Nós tínhamos um cão já com 18 anos, que esse era mantido com todo o carinho, e infelizmente esse animal acabou falecendo. Eu não tenho como mensurar, porque quando você fala de vidas, o prejuízo às vezes é muito superior, né? A gente se acaba, vamos dizer, junto com eles, né? Quando vidas estão ali em perigo. Quem quiser ajudar a reconstruir o canil, pode ligar para o número 11 2303 2500 ou encaminhar um e-mail para sonia@wzanone.com.br. As aranhas caranguejeiras são animais silvestres encontrados em regiões tropicais. Apesar da aparência, algumas espécies não apresentam riscos ao ser humano. Conheça mais sobre aracnídeo com o professor Carlos Firmo, da Universidade de Guarulhos. A caranguejeira é uma aranha de espécie Theraphossidae, que se caracteriza por ter patas longas, 2 garras e corpo revestido de pelos. Habitam em áreas tropicais e são encontradas com mais facilidade na Ásia, África e América. Segundo dados do IBGE, divulgados em 2009 na Revista Brasileira de Geografia, existem cerca de 2.000 espécies de caranguejeiras no mundo, sendo que pelo menos 300 delas habitam no Brasil. No Brasil, todas as aranhas caranguejeiras, que são esses animais maiores aqui, pertencem a uma única família chamada de Theraphosidae, né? Essas aranhas, via de regra, elas têm um porte grande, né? São animais de grande porte, são animais bem pilosos, né? Com muitas cerdas no corpo. E eu também tenho a posição das quelíceras, que são os órgãos inoculadores de veneno, eles acompanham o eixo do corpo. Então ela tem que erguer a quelícera para inocular veneno, né? Lembrando que são animais venenosos, porém de atividade do veneno para os seres humanos muito baixa, né? Então é uma dor local, alguma coisa parecida. A reprodução dessa espécie ocorre através do acasalamento. Depois da fecundação, a fêmea produz em média de 50 a 200 ovos. As aranhas caranguejeiras, né? Eu tenho bichos machos, tenho bichos fêmeas, né? E para isso eles têm que se encontrar, né? Em determinadas épocas do ano, os machos saem de suas tocas e eles vão em busca de fêmeas, né? Os órgãos sexuais das aranhas, nas fêmeas, estão localizados nessa região aqui, né? Nessa região. E o dos machos seriam o quê? Uma modificação neste órgão aqui que eu chamo de pedipalpo. Então teria uma bolsinha e dentro dessa bolsa eu teria o esperma do animal. Certo? O que acontece? No momento, macho e fêmea ficam frente a frente e o macho ele tenta segurar a fêmea, né? Para quê? Para conseguir introduzir a sua bolsinha, o seu bulbo copulador na abertura genital da fêmea. Geralmente, após cópula, o macho ele acaba virando o almoço da fêmea, né? Então, muitas vezes eles são comidos, eles são predados pela própria fêmea, né? O macho já está fraco, debilitado, então se ele bobear, né, ele vai virar o almoço da fêmea. Suas tocas são subterrâneas, podendo chegar até 1 metro de profundidade. Possuem hábitos noturnos e estão sempre próximas à mata. No caso, nós que temos por perto aqui vastas regiões de mata, geralmente debaixo de troncos, né, em buracos no solo ou sobre aquela camada de serrapilheira, que é que são aquelas folhas secas que ficam nas matas, né? Em algumas ocasiões, em áreas urbanas, geralmente em áreas de lixões. Por quê? Porque ali tem uma grande disponibilidade de alimento, mas sempre áreas próximas de mata, né? Então eu posso encontrar esses animais também dentro de algumas residências. Dentre as milhares de espécies, apenas 2 possuem veneno nocivo ao homem. A Poecilotheria legalis, originária da África, e a Atrox, originária da Austrália.
preciso enfatizar que as aranhas caranguejeiras não são animais de estimação, pois apesar de serem dóceis, fora de seu habitat natural, podem apresentar comportamentos agressivos. Caso você cruze com uma delas, é necessário contê-la de forma segura e devolvê-la à natureza. No caso das aranhas caranguejeiras, são animais inofensivos, são animais que não vão provocar acidentes sérios. O ideal seria o quê? Seria varrer com cuidado esse animal para fora de casa. É um animal que não precisa ser tratado com paulada, chinelada, simplesmente removido. Ou pegando um pote de vidro, você pode remover o animal para fora, para uma região que tenha alguma matinha, algum mato para você liberar, para você estar soltando esse animal. Atualmente, muitos ignoram a lei e aderem ao comércio ilegal desses animais, retirando-os da natureza. É preciso que todos se conscientizem de que esses seres são peças fundamentais para compor o ecossistema do mundo em que vivemos. No Museu Microbiológico do Instituto Butantan, você conhece um pouco mais sobre os vírus infecto-contagiosos como o H1N1. Confira! O Museu de Microbiologia do Instituto Butantan apresenta a exposição temporária sobre as grandes epidemias, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer melhor a história de algumas delas, por meio de vídeos e painéis ilustrativos. Aqui no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, você vai encontrar espécies de réplica referente à microbiologia. Você vai encontrar microscópio com água, com protozoários, você vai encontrar protozoários causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, e outras coisas. O biólogo do Instituto Butantan, Luciano Barbosa, nos fala como surgiu a ideia de criar um museu. Referente à falta de informação que o público tem quanto ao mundo da microbiologia. Eles não têm noção que esse mundo que existe, por eles não saberem, por eles não conseguirem ver. O biólogo ainda explica um pouco mais sobre a descoberta do vírus H1N1. Na verdade, existem várias abordagens, vários entendimentos sobre o surgimento do influenza, tá? Mas assim, o mais aceito hoje é o quê? É uma mutação que ocorreu entre o vírus da gripe espanhola, tá certo? Mais o vírus que já tinha na comunidade de suínos dos Estados Unidos. A exposição acontece até o final de abril. Para mais informações, ligue 3726-7007. Você vai ver após o intervalo as curiosidades do Museu Biológico do Instituto Butantan e conhecer a história da cadelinha Puff, no quadro Eu Amo Meu Pet. O programa volta já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Desde sua fundação, o Instituto Butantan se preocupa com a produção de soros e vacinas para combater diversas doenças. Acompanhe nossa matéria. Em 1898, uma equipe da saúde, da qual participava a Vital Brasil, identificou um surto de peste bubônica no Porto de Santos, que ameaçava se alastrar. A necessidade do soro levou o Estado a instalar a sua produção na Fazenda Butantan, que era a mais distante da cidade. Anos depois, em 1901, foi criado o Instituto Butantan. O Museu do Butantan, conhecido como Museu Biológico, ele tem aproximadamente a idade do Instituto. O Butantan faz hoje 109 anos e o Museu Biológico foi organizado em 1912. Então essa é a idade que ele tem aproximadamente. Porque ele não começa hoje, começou, né? Ele vai sendo montado aos poucos.
Desde sua idealização, o Museu Biológico passou por diversos espaços dentro do Instituto Butantan, até ocupar definitivamente o prédio que veio a ser sua sede oficial. Desde que ele foi idealizado pelo Vital Brasil, no começo do século passado, ele começa com uma exposição simples, muito simples, com animais mortos, animais em vidros, e em seguida ele começa a ser montado onde tinha espaço na época. Então ele passa por diversos setores do Instituto Butantan, por diversos prédios onde tinha um espaço para ele. Aí definitivamente ele vem para este prédio em 1966 e passa a ser a sede oficial desse museu, fica nesse prédio. E ele está aqui até hoje e deverá continuar por muito tempo. Esse prédio aqui é construído em 1920, é um prédio bem histórico e ele foi usado como a cocheira no início do século passado. Em 66, os animais daqui, os cavalos, vão para a fazenda e passa a sediar o museu. O Museu Biológico trabalha com inúmeras espécies de serpentes. Bom, o museu trabalha com cerca de 100 animais expostos no total. E desses 100, nós temos um acervo que chega a mais de 300. Então nós temos 300 animais mais ou menos em estoque, guardados no biotério, na quarentena, no biotério, então em vários locais, e a gente acaba trabalhando sempre com uma média de 100 animais na exposição, tanto esta que é permanente como as externas e as temporárias. De acordo com o diretor do Museu Biológico, a espécie mais curiosa em exposição é a sucuri, que ganhou fama no mundo pelo seu tamanho e por ser protagonista de diversas lendas urbanas. A coral venenosa, por sua vez, é considerada a mais rara do museu, pois é uma espécie difícil de ser capturada. Entre os visitantes do Instituto Butantan, há estudantes, turistas e famílias. Manter o Museu Biológico significa ter um espaço que une pesquisa e cultura, além de atrair milhares de visitantes anualmente. Bom, o intuito de manter o Museu Biológico está na história do Instituto. Atualmente o Instituto ele é um órgão da Secretaria da Saúde Pública de São Paulo. Ele foi criado com o intuito de produzir soros antivenenosos e posteriormente vacinas. Ao mesmo tempo, ele trabalha com pesquisa de venenos e dos animais. E tem a parte de produção. E nós temos o terceiro braço, ou terceiro pé do tripé, que é a parte de difusão cultural. Então nós agregamos todas as informações de cunho biológico e fazemos a divulgação da informação. Era o que Vital Brasil idealizava no passado. Ele percebe que, desde o início, não bastava somente o soro para combater o ofidismo, que era acidente com cobras, mas também com educação. E a educação ambiental que ele fez no passado, com outro nome, permanece até hoje, e por isso que esse museu ele é muito visitado, com cerca de 200 mil pessoas por ano. O Instituto Butantan está localizado na Avenida Vital Brasil, 1500, no bairro do Butantã. Para mais informações, ligue 3726-7007. No quadro Eu Amo Meu Pet, vamos conhecer um pouco a história da Puff, uma Yorkshire encantadora, que veio para o Brasil após 3 anos no Japão. Saiba sobre sua chegada ao Brasil e tudo o que passou durante a viagem. Confira! Os Yorkshires são cachorros de porte pequeno, por isso conquista preferência na escolha de pessoas que moram em lugares como kitnets ou apartamentos. A cadelinha Puff conhece bem esta realidade, pois morou 3 anos no Japão. Sim, como eu fui trabalhar no Japão, e a gente tem aquela vida corrida, né, de serviço e casa, e lá a gente se sente muito sozinho, e eu sempre fui louca para ter um cachorrinho, para aliviar o estresse principalmente, né, então aí eu acabei comprando ela. Depois de 3 anos no Japão, Cristiane resolveu voltar ao Brasil e trazer sua cadelinha Puff. Tem uma burocracia enorme para trazer o cachorro, mas tudo é só você levar a documentação certinha. Ela passou por todos os exames médicos para ver se não tinha alguma coisa para entrar no Brasil. Ela conta a dificuldade que foi trazer o animal para o Brasil.
fala sobre a burocracia no consulado e sobre manter as vacinas em dia. Deu quase 30 horas, foi difícil porque eu não podia ver ela, então ela ficou dentro da gaiolinha dela todo o tempo, não podia pôr comida, só água, mas no final deu tudo bem. Ela comenta sobre sua chegada ao Brasil e sobre a adaptação de Puff ao novo lar. Faz 6 meses que a gente veio, né? Então ela mas já se adaptou e tudo, ela ficou um pouquinho doentinha, mas agora já tá bem. Cristiane fala sobre o comportamento de Puff após a chegada ao Brasil. Aqui ela tem mais espaço, porque no Japão a gente mora praticamente num ovo, né, num apartamentinho. Mas o comportamento dela é o mesmo, continua assim, medrosa, carinhosa, tudo igualzinho. Cristiane nos conta algumas histórias de amizade e companheirismo que passou com Puff. Ela já vai comigo para tudo quanto é lugar, já foi pra praia, já foi para acampar, ela... Companheira. Essa daqui minha filhinha. Medrosa por ser uma cadelinha super protegida e ficar muito dentro de casa, ela não tem noção de perigo, principalmente na rua. Saiba agora quais foram os critérios que Cristiane adotou para a escolha de Puff. Eu queria cachorro e fêmea, porque eu sempre gostei, independente de fêmea, de menininha. Aí dá pra enfeitar mais, porque esse daí já é dela, e ela ainda mais dessa raça, dá pra pôr bastante enfeitinho nela. Não queria ela, a princípio, assim, de escolher, eu quero um Yorkshire, mas quando eu fui no pet shop eu vi, me apaixonei. Peguei, não pode pegar cachorro, que pegou se apaixona. No Japão, é costume as donas vestirem seus cãezinhos com vários enfeites e as tratam como suas filhas. Como será que Puff se adaptou a essa moda? Ela, não sei se ela gosta muito não, mas... Mas chega no Japão, lá tem muita roupa, os pets lá são lotados, assim, igual aqui tem pouquinho, lá não, tem uma variedade enorme. Andar sempre grudada com cachorro, moda ou amor? Não, eu acho que já é quem gosta, assim, eu não tive filho até agora, então é uma opção, acho que agora as coisas estão mudando, né, de você escolher ou não ter filhos e tal. Então é o amor que talvez, não sei mais pra frente, mas que eu posso dar, acho que vai tudo pra ela. Todo animal tem um nome. Este, por sua vez, tem sua história. E com Puff não foi diferente. Puff, na verdade, você vai ver, não tem nada a ver. Não tem ursinho Puff? Então, eu adorava ursinho Puff. Pra mim, minha cachorrinha ia chamar Puff. Aí eu cheguei no Japão, a pronúncia deles é muito diferente daqui. Aí eu escrevi Puff, aí a japonesa falou Puff. Aí eu gostei, falou Puff, mas eu coloquei Puff, né? Puff não, Puff. Aí... Uma alimentação balanceada é fundamental para o desenvolvimento do animal. Será que Puff segue uma dieta? Eu geralmente dou ração, assim, 1-2 vezes por dia, se tem ração. E à noite eu misturo um pouquinho de carne na ração dela. Os cães têm diferentes reações quando o assunto é relacionamento com outros cães. Algumas raças se adaptam rapidamente e outras demoram um pouco mais. Qual será a relação entre Puff e sua irmã Índia? Não tem relacionamento, então ela fica lá fora e ela fica aqui dentro mesmo, porque essa daqui provoca, né? Ela sabe que ela tá aqui dentro, então ela provoca, fica latindo lá pra fora, e quando ela sai lá, sempre invocado. Então não dá pra deixar, porque todo cachorro tem um instinto, né? Doberman, que por mais bonzinho que seja, não dá pra confiar. Nessa daqui também não. Dependendo da raça, os cães têm diferentes comportamentos se criados dentro de casa. Ela pega e já fala assim, passear, aí ela já dá uma agitada, assim, passear, vamos, aí ela quer ir embora junto. Mas não dá, porque a gente trabalha com alimentos, também não dá pra ficar levando toda hora. Conheça agora os animais da ONG Deixe Viver que esperam por um lar. Oi, eu sou a Laura, tenho 1 ano, sou castrada e vacinada e super dócil. Aguardo por um novo lar. Olá, eu sou o Kaique, tenho 4 meses. Sou castrado e vacinado, tenho um jeitinho feito para você. Olá, eu sou Claudinha, tenho 4 meses. Sou castrada e vacinada. Tenho cara de agitada, mas sou muito dócil.
Para mais informações, acesse www.deixeviver.org.br. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem volto com muito mais informações sobre o mundo animal. Até lá!